que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia.
Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia.
Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia. Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia.
Que não enfatizou de uma maneira como se eu não acreditasse nos milagres, enquanto eu fui categórico em dizer que tem milagres de Satanás, a qual ele faz parte destes mesmos milagres, e há milagres de Deus. Os milagres de Satanás é para publicitar, quer dizer, é para você compreender que eu sou verdadeiro. Você vai me compreender que eu sou verdadeiro por causa de milagres, mas as pessoas não seguiram Isaías por causa de milagres, por causa da sua mensagem. As pessoas não seguiram Jeremias, Abacuque, não, Sofonias. Um profeta, o que atrai um profeta é a palavra. Os filhos de Deus creem em um profeta por causa da palavra, porque a palavra é Cristo, e os filhos de Deus foram criados pela palavra. Então é a palavra que os atrai. Há milagres, milagres de Deus e milagres de Satanás. Os milagres de Satanás, repito, é para publicitar. Os milagres de Deus servem para confirmar a mensagem do profeta que Deus envia.